Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem é novo por aqui, prazer, meu nome é Camila. Eu moro aqui em Vancouver, no Canadá, com meu namorado, quer dizer, na verdade, meu noivo agora, a nossa cachorrinha. E eu compartilho aqui lá no Instagram como é a nossa vida aqui, vlog de dia a dia, como que é trabalhar, estudar e tudo relacionado à vida no Canadá. E o vídeo de hoje é um vídeo super pedido por vocês lá no Instagram e também muito pedido por mim, que eu tava muito ansiosa pra gravar ele, que é finalmente sobre a nossa residência permanente, né? O nosso processo de conseguir o nosso PR aqui no Canadá. Já peço desculpa se vocês conseguirem escutar o Matheus falando no fundo, ele tá trabalhando de casa hoje, então se vocês escutarem uma coisa, é ele em reunião. Bom, quem acompanha o canal e também me acompanha lá no Instagram sabe que a gente já tinha dado início a esse processo da residência permanente. Eu ainda não tinha feito, um vídeo, alguma coisa explicando, contando pra vocês, porque nem a gente sabia como ia ser, né? Como eu já respondo pra um monte de gente, todo mundo vem me perguntar, e como que faz pra conseguir residência permanente e tal. Existem 1000 caminhos diferentes, tem muitos jeitos mesmo de você conseguir a residência permanente, tudo depende do seu perfil, do seu tipo de profissão, como você chegou aqui no Canadá pela primeira vez, e tem muita coisa diferente que você pode, fazer acontecer. Mas agora que o nosso processo já passou assim mais de 50% do caminho andado, eu tenho, o conhecimento e a confiança de passar pra vocês, explicar como tá sendo o nosso processo, qual caminho a gente resolveu seguir e também, dar os updates aí de que pé estamos. Antes de eu entrar nos detalhes, só vou fazer aquele disclaimer de sempre que, essa é a nossa experiência, eu não sou profissional, eu não trabalho com isso, só tô compartilhando como tá sendo a nossa experiência. De pessoa pra pessoa, isso vai ser muito diferente. Bom, então como está sendo o nosso processo, Qual caminho a gente escolheu seguir? Eu acho que antes de a gente entrar nisso, eu tenho que fazer um adendo aqui, que eu sei que muita gente vai perguntar, que sim, estamos com uma agência ajudando a gente, A gente tá com um consultor, no caso o Will. A gente te ama, porque se não fosse o Will, entendeu? Já ia ter dado tudo errado no nosso processo. A gente passou por algumas dificuldades no meio do caminho, que eu vou entrar mais pra frente. E se não fosse, todo o conhecimento dele e a experiência dele, já ia ter dado merda. Como eu disse, existem bilhões de caminhos diferentes pra você, seguir, começar a sua aplicação do PR. Porém, todos têm um objetivo final, que é receber uma pontuação mínima para poder ser chamado pelo governo, Receber o convite para aplicar para o PR e daí poder mandar toda a sua documentação e, ser aceito ou negado. Essa parte final de pontuação e tal acontece tudo num lugar que chama Express Entry. O que o governo do Canadá usa é um site que você vai lá e você vai criar o seu perfil, colocar várias coisas, várias informações sobre você, seu nível de inglês, sua idade, se você é casado. E dependendo do seu perfil, você vai receber uma pontuação e você tem que ter uma pontuação mínima pra poder ser chamado. E qualquer pessoa pode criar um perfil no Express Entry, Você só entrar no site, colocar lá. A única coisa é que pra você oficializar o seu perfil, você precisa ter uma nota de alguma prova de inglês. Mas aí você coloca tudo lá, ele vai te dar sua pontuação e seu perfil vai existir. Então, a qualquer momento, seu perfil está lá, você pode ser chamado. A questão é que o perfil normal, digamos assim, de todo mundo, só falar, eu sou a Camila, eu moro no Canadá, eu trabalho da loja, não tenho nenhuma, job offer oficial, não tenho nenhuma empresa me patrocinando e quero PR. Vai ser uma pontuação que vai ser muito baixa, eu vou ficar anos lá e nunca vai chamar o meu perfil. Então, a questão é que quanto maior a sua pontuação, mais rápido você vai ser chamado. E aí que entra a questão das 1000 maneiras diferentes de seguir o processo, que existem muitas maneiras diferentes, dependendo da sua profissão, da onde você tá, que você pode aumentar a sua pontuação. Fazer faculdade aqui no Canadá, ter a tão aclamada job offer, que não é simplesmente ter um emprego no Canadá, é ter uma empresa te patrocinando, então é um pouco mais complexo. Ser da área de saúde, existem muitos caminhos diferentes e o caminho que a gente escolheu seguir é muito usado por profissionais da área de TI, de tecnologia, aqui na província de British Columbia, que é onde Vancouver fica, que é o Tech Pilot. Então, dependendo da província que você tá, podem existir programas provinciais diferentes. Aqui em BC tem esse para profissionais da área de TI. Então, como o Tech é um programa da província, você tem que passar por uma aprovação de perfil e tudo pelo governo da própria província para depois você conseguir ir lá pro Express Entry e passar pela etapa, digamos assim, federal, que é a etapa final mesmo do PR. O processo provincial chama BCPMP, que qualquer pessoa que for usar de um programa, provincial, precisa passar por ele, que é o processo que vai validar, se você realmente se encaixa naquele programa provincial. A gente, no caso, está fazendo através do Tech Pilot. Então, você tem que provar que o Matheus é um profissional da área de TI, que ele tem todos os requisitos, Não basta você ser da área, você tem que estar empregado há sei lá quanto tempo, ter um salário mínimo de X,
e várias coisas assim. Então você tem que mostrar toda essa documentação, né, que a empresa, por exemplo, é uma empresa válida, que tem no mínimo X funcionários, tem um monte de requisito. E fico muito feliz de falar que a gente foi aprovado nessa etapa, então a gente foi aprovado, a gente já tem a nomeação provincial, já temos 600 pontos a mais no nosso perfil do Ex-Presente, então assim, a gente tá muito, muito feliz. Mas como eu mencionei, a gente teve algumas dificuldades, tivemos uns probleminhas no meio do caminho. Uma semana antes da gente submeter toda a documentação, o governo aumentou o piso salarial da profissão do Matheus. Então a gente teve que achar uma estratégia diferente, teve que mudar o título da profissão do Matheus, fazer adendo no contrato de trabalho dele. Foi assim, bem, bem chocante pra gente, porque foi de última hora, a gente achava que tava tudo certo, do nada, ai meu Deus, caiu tudo aos pedaços. E se não fosse o Will, que é nosso consultor, a gente não ia ter conseguido fazer isso sozinho, a gente com certeza ia ter, né, desistido, ia ter deixado pra depois, ia ter demorado muito mais, então ele foi ótimo. E uma curiosidade é que normalmente esse processo da província, né, o BCPNP, depois de você mandar a documentação, até você ter a resposta se você foi aprovado ou não, normalmente demora umas 2, 3 semanas. E tava tendo uma demora maior, então o Will falou pra gente, olha, acho que vai demorar uns 2 meses até a gente ter a resposta. A gente teve a resposta em menos de um dia. E isso foi umas 2, 3 semanas atrás, então a partir que você é aprovado, você recebe o e-mail oficial e tal, você recebe automaticamente, porque estão linkadas as coisas, né? Você recebe a pontuação a mais lá no seu perfil do Ex-Presenter. E normalmente, como falam, né, quem passa pelo Tech Pilot são 600 pontos a mais. É uma pontuação muito grande, né? É um salto muito grande que dá a sua pontuação. Então, todo mundo diz que normalmente no próximo draw, né, o seu perfil é escolhido, né? Você recebe o convite para aplicar para o PR. E foi o que aconteceu. Recebemos o convite. A gente recebeu ontem oficialmente o convite. Ficamos muito, muito felizes. A gente não tava esperando ser agora. A gente achava que ia ser um pouquinho mais pra frente, daqui a algumas semanas. Mas já foi agora, né? Ontem, oficialmente, dia 2, a gente recebeu o convite. Então agora que a gente recebeu o convite do Ex-Presenter, que é, né, a parte federal, que é realmente, né, a parte do PR, da residência permanente, a gente tem 2 meses, 60 dias pra mandar toda a documentação que eles precisam, uma documentação bem mais extensa, né? Esse do BCPNP era mais focado no Matheus e na questão da profissão. Agora é de nós dois e envolve muita coisa. Então você tem 2 meses pra juntar toda essa documentação, enviar pra eles e chá de cadeira, aguardar e esperar. Mas estamos muito felizes, já comemoramos chegar até aqui. Obviamente que não temos a aprovação final, não temos um PR confirmado, né? A gente recebeu o convite para aplicar, então vai demorar aí no mínimo uns 2 meses depois que a gente terminar de enviar a documentação. Então, né, 2 meses para enviar a documentação, depois mais 2 meses no mínimo, né? Pode demorar mais, pode demorar, sei lá, 6 meses, 1 ano. Isso a gente não sabe. E bom, agora que eu já contei toda a história, como tá sendo o nosso processo, vou deixar aqui na descrição alguns links falando sobre isso, explicando melhor sobre o Tech Pilot. Pra vocês, é muita informação, eu não consigo falar tudo num vídeo, né? É muito complexo, mas eu vou deixar alguns links aqui pra vocês conseguirem entender mais e pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Agora eu vou falar um pouco mais pontualmente de algumas coisas, responder algumas perguntas que eu tenho certeza que vocês vão ter. E a primeira eu vou responder o que eu sei que todo mundo vai perguntar, que é qual agência vocês usaram? A gente usou a empresa Eu Consultor, que os amigos nossos recomendaram, fizeram todo o processo com eles, que foi a Evisa. E o consultor que a gente usou foi o Will. O Will é sensacional. Eu acho que mais do que a empresa, o que vai fazer diferença no seu processo vai ser o seu consultor, que vai ser quem vai te aconselhar, quem precisa ter todo o conhecimento e o know-how, né, do processo inteiro. Então, assim, recomendo o Will de olhos fechados. Não tive contato com nenhum outro consultor da Evisa, então, né, não consigo falar por todos. Mas a nossa experiência com a empresa e com o Will foi sensacional. Como eu falei, a gente não teria conseguido fazer, né, esse processo tão bem e tão rápido e amarradinho do jeito que a gente conseguiu. Puxando isso, eu vou falar dos valores, né? Quanto que a gente pagou pra empresa, quanto que a gente tem que pagar de governo, quanto que custa, né, você tirar o seu PR. Peguei até o nosso contrato aqui que tem todos os valores certinhos pra eu não falar nada errado pra vocês. Então, para a agência em si, a gente paga num total de $5.000. Isso não é pago de uma vez só, né? Cada etapa do processo, quando você é aceito por alguma coisa, antes de mandar uma documentação X, você tem que pagar. Eles escrevem certinhos, né, em que momento você paga o quê. Mas somando no total dá $5.000.
Em taxas do governo, de novo, que a gente está pagando para o nosso processo, né? Você pode pagar taxas diferentes dependendo do seu processo. É 3.800 dólares. Também cada coisa paga em um momento, mas o total dá 3.800 dólares, que vai dar um total de 8.800 dólares para o processo completo. De novo, você não paga, né, isso de uma vez só, cada coisa vai ser paga numa etapa, então é muito mais digestível, digamos assim. Você vai pagar, tipo, 1.000 dólares aqui, 1.000 dólares ali. Não é barato, de maneira alguma. A gente teve que se apertar bastante nesses últimos meses, principalmente como aconteceu as coisas muito rápido. A gente acabou tendo que esgotar todo o dinheiro que a gente tinha guardado, né? Não deu tempo de, tipo, a gente trabalha, a gente ganha mais um pouco, guarda pra depois pagar. Não, foi tudo de uma vez. Então, assim, dá uma apertada, mas a gente faz acontecer. A gente, óbvio, é super grato pelas nossas famílias, nossos pais que ajudaram a gente nesse momento, né? Que a gente precisou de um apoinho aí, ajudar, emprestar um dinheirinho. Então, assim, fico muito grato por eles também. Eu sinto que eu sempre tenho que me justificar quando falo de dinheiro, porque eu sempre recebo as pessoas falando, nossa, tinha que ter nascido milionário, nossa, papai ajudando não é fácil. E, gente, a gente tem que adaptar as coisas pra nossa realidade. Caso você não possa ou não queira pagar uma agência, você não precisa. Você pode fazer esse processo sozinho. É mais difícil, né, na questão você vai ter que colocar muito tempo em cima disso, você vai ter que estudar muito. Recomendo todo mundo a estudar, com agência ou não, porque você precisa saber o processo que tá passando, né, senão você pode levar uma passada de perna aí de alguém. Mas se você tá fazendo o processo sozinho, óbvio, você tem que estudar muito mais e ser um expert nisso pra não ter nenhum erro. Mas é super fazível. A Tuca, por exemplo, é uma pessoa maravilhosa no caso, e que fez esse processo sozinha, ela e o marido. Mas a gente quis ter esse conforto, a segurança de ter uma agência junto com a gente. E, obviamente, né, a gente já sabia qual era o valor antecipadamente, a gente se preparou pra isso. Bom, o próximo ponto que eu vou fazer é em questão de como o meu processo está junto com o do Matheus, sendo que não somos casados. Sim, não somos casados, estamos noivos no momento, mas não casamos ainda. E como eu consigo piar através dele, é porque a gente consegue justificar a união estável. Aqui no Canadá, diferente do Brasil, a união estável não é um documento oficial que você tem que assinar, nem nada assim. A união estável é simplesmente você justificar, você comprovar que você mora junto com a pessoa há mais de um ano. E a gente que mora aqui no Canadá há quase 2 anos juntos, né, a gente consegue comprovar isso facilmente, com contrato de aluguel, conta conjunta no banco, todas essas coisas assim. E a última pergunta que eu vou responder é uma que eu já recebo muito lá no Instagram, que é a questão de... então você vai ficar aí pra sempre, você nunca mais vai voltar pro Brasil? E uma da resposta que eu dei pra uma pessoa que me perguntou, nossa, você não volta mais pro Brasil, né? Que foi, se tudo der certo, não. Então assim, a gente tem vontade de ficar aqui por mais muitos anos. Óbvio, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então nunca digo nunca. Mas no momento, a gente tem vontade zero de voltar a morar no Brasil, só voltar pra passear mesmo, né? Ver a família, ver os amigos. Mas a gente quer ficar ainda aqui no Canadá por muitos, muitos anos. A gente tem muita coisa pra viver, pra conhecer, pra experienciar aqui ainda. Bom, mas é isso então. Como sempre nos meus vídeos sentados, o sol já foi embora. A iluminação do vídeo deve estar tudo estranho. Eu acho que eu falo isso em todo vídeo, né? Mas tá aqui, tá gravado, que vocês queriam tanto ver. Mas é isso então, pessoal. Agora vocês já sabem, né? Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E até o próximo. Tchau, tchau!